Eu sei que hoje está um dia difícil, né? Porque é um dia que vocês estão trabalhando na farmácia e muita gente está em questão do Natal, né? O ritmo natalino, essas coisas. Ninguém quer pensar em SNGPC, mas eu acho que é uma situação de um pouco emergência, né? A gente tem que saber. Então eu aproveitei assim para correr aqui para ajudar tanto vocês aí que estão com dúvidas na farmácia de vocês, que também os meus clientes, né? Que utilizam o sistema SCFA. Então vamos lá. Chega de papo, Evandro, vamos lá para a aula. Vamos, olha só. Então a nova RDC, eu fiz um resumão aqui da RDC, tá? Fiz um resumo do que é mais importante para você ficar sabendo aqui. Então, olha, o artigo 1º, na verdade, olha só o que estava dizendo aqui, ó. Ficam suspensos por tempo indeterminado. Então, eles são um tempo que for necessário. A Anvisa ela vai avisar quando voltar, certo? Esses prazos de transmissão dos arquivos eletrônicos. Hoje saiu uma publicação que depois desse slide aqui eu vou mostrar para vocês que eles realmente parece que bloquearam a transmissão do arquivo SNGPC. E eu sei que muita gente vai perguntar, Evandro, meus arquivos estão validando, eu estou enviando, nós vamos falar tudo isso aí. Então acalme seus corações, tá? Então olha só, o que a Anvisa suspendeu? Porque lá no artigo da RDC 22 de 2014, que rege o SNGPC, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, ela fala assim, ó, os dados da escrituração dos medicamentos devem ser transmitidos de um e no máximo 7 dias. Aí no parágrafo 4º, isso no artigo 10, tá, da RDC 22 de 2014, diz assim, ó, a transmissão eletrônica deve ser realizada e atualizada no mínimo por uma semana, tá? Então você deve enviar o arquivo de uma vez até 7 dias. Então dentro desse arquivo XML você tem 7 dias de movimentação ali dentro, né? E você vai enviar isso uma vez por semana. Então é obrigatório isso. Então, se você não enviar, você está cometendo uma infração sanitária, que você pode levar multa e uma série de coisas, inclusive dizer que você pode estar ali infringindo a portaria 344, porque, claro, essa RDC ela vinculou o SNGPC à portaria 344, né? E também, claro, a RDC 471 de 2021, que fala sobre os registros antimicrobianos, tá bom? Então vamos lá. Não é para enviar os arquivos XML. Então hoje saiu, se você observar aí no próximo slide que eu fiz aí, ó, suspensa temporariamente a transmissão de arquivos do SNGPC, tá? Então observe que nessa transmissão aqui, ela fala que a Anvisa aprovou na última sexta-feira, 17, tal, né, em reunião lá da plenária, que ficou suspenso. Tem aqui embaixo um documento de perguntas e respostas, que é para vocês baixar esse PDF, que é um e-bookzinho de perguntas e respostas que a Anvisa fez, e nós vamos falar aqui também, certo? Nós vamos falar um pouco dessas perguntas e respostas, que são as perguntas que vocês estão me fazendo diariamente aqui no Instagram, sempre questionando. E engraçado é que eu venho sempre falando exatamente a mesma coisa, agora a Anvisa publica exatamente aquilo que eu tenho. Vocês podem até olhar aí no meu Instagram, lá publicado, né, com as orientações do que deve ser feito. Eu vou repetir isso tudo aqui nessa live para você ver que foi realmente uma publicação da Anvisa e que eu não estava inventando nada, porque eu trabalho há muito tempo com SNGPC, só há 14 anos desde que ele surgiu, né? E portaria 344 desde 20 anos, né, que eu trabalho com isso. Então vocês vão saber o que vocês vão fazer a partir de agora. Então, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, ó, a Anvisa, outro artigo diz o seguinte: a Anvisa divulgará em seu sítio eletrônico quando ocorrer o retorno da transmissão do arquivo, né? Então eles vão avisar. Ó, voltou a transmissão, então agora todo mundo vai voltar à transmissão dos arquivos do XML, tá? Então, ela vai publicar numa resolução, certo? Desculpa, ela vai publicar no seu site que retornou. Então, isso já está previsto nessa RDC 586, tá? Então, não precisa fazer uma nova RDC para dizer que agora voltou. Não, ela vai publicar no seu site, então você tem que ficar atento ao site que você vai voltar a transmitir o arquivo XML. Teve gente aí que falou que o arquivo, né, que o SNGPC morreu, não tem nada disso história aí. Na verdade, estão com problema em todos os sistemas da Anvisa. Peticionamento eletrônico, trocar farmacêutico, está sendo praticamente impossível de se trocar farmacêutico, tá? Ninguém está conseguindo. Se está conseguindo, são poucas pessoas que estão conseguindo, está realmente bem congestionado, tá? Então, ó, após a determinação da data do retorno e transmissão, eu fiquei aqui na frente, deixa eu sair aqui, opa, consegui.
a transmissão dos arquivos eletrônicos que está dessa resolução, o estabelecimento deverão retornar a enviar o arquivo XML, mas eu vou fazer uma colocação aqui que nós já falamos a respeito, uma dúvida que o pessoal sempre falava é o seguinte, ó, Evandro, eu vou ter que fazer meu arquivo XML inventário novamente? Provavelmente 90% dos brasileiros farmacêuticos que estão aqui, responsável técnico por drogarias e farmácias, vão ter que fazer um novo inventário, não vai ter jeito. Vocês vão ver, se vocês baixarem lá naquele sítio lá da Anvisa, naquele site da Anvisa, onde tem perguntas e respostas, que nós vamos falar nessa aula aqui agora, realmente tem uma questão de você finalizar o inventário, e eu vou mostrar como vocês vão fazer isso, para vocês fazerem de novamente o inventário. Se vocês seguirem as minhas orientações, vai ficar realmente muito fácil vocês conseguirem fazer isso aí, tá bom? Então, olha só, essa nova RDC é o que deixou o pessoal aí com a pulga atrás da orelha, é o seguinte, ó. Evandro, que eles estão falando no meio dessa resolução, nessa resolução, né, a RDC, resolução da diretoria colegiada da Anvisa, diz o seguinte, que é para manter dentro dos arquivos, dentro dos seus registros lá da controle de medicamentos, o livro de registro específico. Gente, o livro de registro específico é uma coisa muito antiga. Antes do SNGPC, né, nós farmacêuticos meros mortais, como eu, por exemplo, antes de eu desenvolver, claro, o meu software de medicamentos controlados, que ele gerava esse livro de registro específico. Eu vou mostrar uma página aqui para vocês, tá? Sobre esse livro de registro específico aí. Vou mostrar para vocês tudo direitinho, certo? E vou mostrar esse livro aí que vai realmente mostrar como é que ele é feito. Então, existe na portaria 344, existe três desses livros de registro específico aí. Nós temos um livro de registro específico de substâncias e medicamentos entorpecentes, que é a lista A1 e A2. Então, todos os medicamentos da lista A1, são 3 livros. Então, você tem uma de substâncias entorpecentes, um livro de substâncias psicotrópicas, que é o livro das listas A1, A3, B1 e B2, certo? E você tem a lista de medicamentos sujeitos a controle especial, que é de C1, C2 e C5, certo? Então, ele trata aqui dos medicamentos da lista C1, o C2, que são os retinóicos, e o C5, que são os medicamentos anabolizantes. Então, é importante que você saiba a respeito desses livros. Agora, se o seu sistema vai gerar ou não, isso aí é uma outra conversa, certo? Por quê? Isso está na documentação. Por exemplo, o meu sistema, como ele veio desde a criação da portaria 344, isso já tem dentro, embutido nele, a criação automática desses livros. Ou seja, você aperta um botão, com a sua entrada e saída das suas notas fiscais, ele já gera esses registros, esses livros de registro específico, já deixa pronto lá para você entregar isso para a vigilância sanitária. Vou mostrar aqui na tela, vou mostrar como é que é a cara dele, para vocês entenderem como é que é. Certo? Então, isso vai depender um pouco, gente, presta atenção, da vigilância sanitária de vocês. Pode ser que a Visa de vocês aí, local, não cobre esse livro de registro específico, porque esse livro existe nas papelarias, na gráfica, para você comprar até hoje, tá? Porque existe alguns estabelecimentos no Brasil ainda que fazem o livro de registro específico manual. É uma dor de cabeça fazer isso na farmácia. É uma coisa antiga, antiquada. Inclusive, eu criei o meu sistema de medicamentos controlados. Quem sabe um pouquinho da minha história, assistiu lá no meu vídeo lá do meu curso, né, que eu falo para vocês, que foi criado por quê? Porque simplesmente as pessoas não conseguiam fazer isso na mão, era praticamente impossível. Imagina você ter que lançar receita por receita, tudo na mão, né? Eu lembro que eu ficava com o meu dedo, sem mentira nenhuma, o meu dedo ficava assim, uma canaleta aqui com a caneta, porque tanto ficar passando livro, nota fiscal, receita, a gente fazia tudo isso na mão. Era uma coisa assim abominável realmente, né? Então existia esse livro. Eu acredito que as vigilâncias sanitárias, por uma questão de bom senso, né? Eles não vão cobrar esse livro de registro manual de ninguém. Eu acho que eles vão fiscalizar o próprio sistema informatizado que vocês têm na farmácia. Mas, como a RDC 586 fala a respeito desse livro de registro específico, eu vou mostrar para vocês como é. Eu recomendo também que vocês verifiquem com o desenvolvedor do sistema de vocês aí, certo? Que realmente se o sistema de vocês faz esse livro de registro específico. De repente o sistema faz, aí vocês não precisam ficar preocupados, vocês vão mostrar isso para a vigilância sanitária de vocês, se cobrar, tá? Se não cobrar de vocês, eu não sei, aí a vigilância sanitária de vocês aí que vai dizer, olha,
Eu não quero nem saber. Ou você pede o seu desenvolvedor para desenvolver essa geração, vamos dizer assim, desse livro de registro específico, ou você vai lá na gráfica, na papelaria, vai comprar o livro, vai me entregar 3 livros aqui para assinar cada folha. É assim, a Vigilância Sanitária tem que assinar cada folha. Eu acredito que isso não vai acontecer, embora esteja na RDC, tá? Eu acredito que o próprio sistema informatizado da farmácia vai dar conta de fazer esse livro ou a própria movimentação que tiver ali, porque é fácil fazer esse controle também pelo sistema informatizado. Gente, isso sempre existiu no SNGPC, tá? O sistema SNGPC, ele é alvo também de fiscalização, tá? Então vamos ver como é que é a cara desse livro de registro específico? Então são 3, ó, entorpecentes, psicotrópicos e de sujeitos a controle especial. Professor, e os antimicrobianos? Não, pode ficar tranquilos que antimicrobiano não tem livro de registro específico, tá? O livro de registro específico só é para os medicamentos da portaria 344, não da RDC 471/21, que é a RDC dos antimicrobianos, tá? Então não tem livro para eles, tá? Pode ficar tranquilos. Para por aí, são só esses 3 livros. Chega, já tem demais. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um apontador. Ah, aqui, olha só, eu botei meu nome aqui, mas na verdade isso é um livro real, tá, gente? É assim, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Tá vendo como é que ele é? Esse livro de registro específico, ó. Ele tem aqui, ó, o histórico de movimento. Tá vendo? O histórico de movimento, ó, a entrada, a quantidade de medicamentos que entrou, a quantidade de medicamentos que saiu e a quantidade de perda que dá o estoque. Tá vendo? E aqui vem o nome do farmacêutico. Deixa eu ver se eu consigo movimentar esse zoom aqui. Esses 3 livros aí são gerados automaticamente no sistema informatizado de vocês. Ou não, se não gerar, você tem que conversar com, se a sua Visa cobrar, você tem que conversar com o seu desenvolvedor que coloque isso aí no seu sistema. Mas eu acredito que o bom senso das vigilâncias sanitárias vai imperar, eles não vão ficar cobrando de vocês esse livro de registro específico. Mas aí está como é que esse livro de registro específico é. Deixa eu dar aqui mais um zoom. Deixa eu pegar aqui agora o outro lado aqui. Deixa eu pegar aqui do meio, ó. Tá vendo como é que é? Então tem um movimento, entrada, saída, perda, estoque. Aqui o responsável técnico é você, o farmacêutico, que imprimiu lá o número e o lote dos medicamentos, tá bom? Então observe que ficam suspensos temporariamente a transmissão dos arquivos XML. Então perguntas e respostas eu coloquei aqui. O que você tem que fazer? A pergunta era dessa número 1 aqui, é a respeito desse livro aqui, ó. Esse aqui é o livro de pergunta e resposta. A pergunta primeira é só, durante o período de suspensão, o que você tem que fazer? Manter o seu estoque do seu sistema informatizado idêntico ao seu armário. Gente, isso sempre tem que acontecer. O sistema SNGPC, ele depende do envio do arquivo XML. Muitas vezes, tem alguns fiscais da Visa que quer conferir estoque do SNGPC com armário. Geralmente não bate. Por quê? Vai depender do envio do seu arquivo XML. Se tiver atrasado, não vai bater, tá? Então, o seu estoque ele tem que ser considerado idêntico do sistema informatizado que você usa aí. Ou ele é junto da loja, um sistema corporativo, ou ele é um sistema separado, como é no caso o meu sistema, tá? Então, olha, essa nova RDC, ela diz isso, manter os estoques idênticos. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar, você vai vender, você vai fazer transferência, vai ter transformações no caso da farmácia de manipulação e perdas, você vai anotar se o medicamento venceu, se ele caiu, se ele quebrou. Tudo isso você vai continuar fazendo normalmente. Não paralise as suas movimentações. Eu vim avisando isso desde a Anvisa fazer essa nova RDC de manter essa escrituração. Porque eu já sei, isso está na lei. O seu sistema informatizado e como eu vejo os meus clientes, a atitude das vigilâncias sanitárias com os meus clientes que utilizam o sistema SCFarma, qual é a atitude da vigilância sanitária com relação a eles. Então, ó, o seu sistema informatizado, ele é alvo também de fiscalização. Não se engane. Achar que é só SNGPC, que não é só, é principalmente o seu sistema, porque através dele que nós vamos falar, que você vai emitir o BMPO, Balanço de Medicamentos Psicoativos e outros, o BSPO, Balanço de Substâncias Psicoativas, o Relatório Mensal de Notificação de Receita A, Relatório Mensal de Notificação de Receita B2. Então, todos esses relatórios são emitidos através do SNGP, do sistema informatizado, não é pelo SNGPC. Então, o envio ou não do arquivo não muda a sua atitude de fazer as suas movimentações.
tá ok? Então sempre você vai manter a sua movimentação em dia. Ah, Evandro, eu estou enviando arquivo XML, então nós vamos falar um pouquinho disso aí. Então, ó, o que acontece que algumas, desse livro aqui que eu mostrei para vocês, tem 3 perguntas aqui, ó. Então eu respondi aqui agora a pergunta 1 e a pergunta 2, são 13, tá? Nós vamos resumir aqui para ficar mais fácil. Então, ó, a pergunta 3 e a pergunta 4, ela está relacionada com a seguinte situação. Não consegui acessar meu SNGPC. Se você estiver dentro de um estabelecimento lá que você não conseguiu acessar o SNGPC, não todo mundo, mas você não conseguiu acessar, o que você vai fazer? Aí que vem a pergunta que o pessoal sempre faz: Evandro, quando voltar o SNGPC, eu vou ter que finalizar o inventário? Provavelmente sim. Provavelmente você vai ter que finalizar. Nossa situação, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer essa situação. São 2 praticamente que tem nesse livro, nesse e-book aqui da Anvisa que vocês vão baixar. Então, olha, os sistemas que estão em atraso não conseguiu, quando o sistema retornar, o que você vai fazer? Finalizar o inventário para ajuste com justificativa referente ao processo que você enviou para a Anvisa. Por isso que eu sempre falava o seguinte, ó, não está acessando o SNGPC, você vai dar print na tela e você vai informar a sua vigilância sanitária local. Geralmente, se você não estava acessando o SNGPC, nenhuma farmácia da sua redondeza não estava acessando, então a Visa local sabe que não estava sem acesso, você vai finalizar. Olha só que legal, hein? Se o seu sistema informatizado estiver tudo certinho com o seu estoque físico, você não precisa contar o seu armário de medicamento todos de novo, os seus antimicrobianos. Se tiver tudo certo, você vai apenas selecionar lá XML inventário, vai finalizar o inventário, lá naquela caixinha você vai colocar ajuste por falta de, por instabilidade do sistema SNGPC e não acesso ao sistema da Anvisa, tá? Então o que você vai fazer? Você vai finalizar o seu inventário e vai enviar um XML inventário pronto, o seu estoque atual vai ser colado lá na Anvisa, pronto, acabou. Você não precisa fazer mais nada. Por isso que é importante manter toda a escrituração correta. Então faça isso que você vai se dar bem. Então, qual é o próximo passo? Se você enviou o arquivo XML, aqui eu respondo a pergunta 5, 6 e 7. Todas as perguntas é que houve erro. Quando eu enviei meu arquivo XML, houve recusa, houve esse erro aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui esse erro. Então, ó, esse hash de identificação aqui, ó, o que você vai fazer? Quando você for finalizar o inventário, você vai colocar lá ajuste de inventário. Você está com estoque, eu estou supondo que você está com o estoque todo correto. Você vai copiar esse hash de identificação do seu erro que dá na Anvisa e vai colocar dentro da caixinha lá da vigilância sanitária, porque a sua Visa local ela tem acesso a isso. Então você vai colocar lá dentro e vai enviar o seu arquivo, sua justificativa e vai finalizar o seu inventário. Gente, finalização do inventário, ela vai acontecer, não vai ter jeito. Ah, professor, mas estou enviando o arquivo XML, está dando tudo ok, certo, mas você vai parar por enquanto de envio. A recomendação da Anvisa é que você não envie mais arquivo XML, mesmo que ocorra as suas validações, certo? Então não envie mais o arquivo XML. Quais são essas perguntas? As 5, as 6 e as 7, né? Ela fala de erros que aconteceram. Ó, o arquivo foi enviado para a Anvisa, ele validou, mas não deu baixa no estoque. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que finalizar o seu inventário. O seu arquivo ele deu como validado, mas ele não deu baixo no estoque. Ou, seguinte, outra coisa muito comum, você enviou o arquivo, ele não foi validado, mas o arquivo, ele baixou o estoque da Anvisa. Olha só, ele bagunçou todo o seu estoque lá na Anvisa, certo? Então, o que aconteceu? Você simplesmente ficou com um estoque diferente, então não adianta, certo? São diversos motivos que você enviou o arquivo, não, ó, são esses aqui, ó. Depois, o que aconteceu? Vou botar aqui rapidinho. Então, ó, não houve movimentações informadas nesse XML, houve erro de quantitativo de estoque, havia estoque suficiente para o referido lote, mas não deu baixa. Então, tudo isso você vai ter que informar o quê? Esse hash de identificação, isso está dizendo lá no livro, no e-book de perguntas e respostas, para você dizer, olha, estou finalizando porque nesse dia aqui, desse hash de identificação deu um erro, aí a Anvisa vai analisar e você vai estar tranquilo com
com a sua vigilância sanitária, porque eles vão ver que você tentou enviar o arquivo e deu um erro e você está finalizando para ajuste de inventário. Então, gente, é fato. Só se você tiver com o estoque todo certinho, se o seu estoque está bagunçado, acho que 90% das pessoas tentou enviar, deu algum problema, você terá que finalizar seu inventário. Se você deu tudo certo, também pare de enviar o arquivo. Olha só, presta atenção. Evandro, até hoje estou enviando o meu arquivo, meu estoque na Anvisa está correto, está direitinho com o meu sistema, enviei todos os XML. É para parar de enviar? É para parar de enviar porque o sistema está instável. Porque veja bem, se o seu estoque está certinho com o da Anvisa, seu estoque está certinho com o da Anvisa, mas você parou de enviar, o seu estoque lá no SNGPC vai ficar certo. Então você só vai depois enviar os arquivos que estão faltando. Você vai enviando todo dia um arquivo, um lote de arquivo com 7 arquivos dentro, 7 dias de movimentação dessa, rapidinho você consegue colocar o seu XML em dia sem precisar finalizar o seu inventário. Olha a vantagem, os seus arquivos estão dando tudo certinho, pare de enviar. Por quê? Pode ser que quando você envia, ele dê um erro e acabe bagunçando, vamos dizer assim, o seu estoque na Anvisa. Aí você não vai ter jeito, você vai ter que finalizar o seu inventário. Então, se está validando também, pare de enviar, porque pode ser que eu vi gente que estava validando e funcionando tudo certinho, mas simplesmente o que aconteceu? Bagunçou o estoque, então realmente não adiantou nada, a pessoa vai ter que finalizar o inventário, tá? Então, Evandro, o que eu tenho que fazer? Manter o meu estoque em dia, manter os meus balanços em dia. Já vou falar de balanço na próxima pergunta. Então, sempre manter o estoque em dia, porque simplesmente quem teve erro, quem não está batendo o estoque, vai ter que finalizar o inventário, tá? Essa questão de bater o estoque eu vou falar. Veja bem, o estoque, se o seu estoque do medicamento controlado, físico lá, não está batendo com o seu estoque do medicamento, o que acontece? Isso não é justificativa para dizer que você vai finalizar o inventário, tá? É outra justificativa. Você só vai finalizar o inventário para justificativa usando essa questão do hash aí, que você vai colar lá naquela caixinha, que vai ser quando você coloca lá finalização por ajuste de inventário, certo? Porque foi um erro do SNGPC. Agora, se o seu estoque físico não está batendo com o seu armário, isso não é um problema do SNGPC. Isso é um problema da sua farmácia. Isso aí não é coberto pela legislação. Você está passível de ter uma multa, tá? Então prestem atenção. Você só vai finalizar o seu inventário e estar seguro quando o seu estoque estiver batendo com o seu sistema informatizado, tá? Outras perguntas, a pergunta 8 e 9, tá? Então a pergunta 5, 6 e 7 eu respondi. Eu não consegui, o farmacêutico entrou na farmácia, ele não conseguiu associar ao SNGPC. O que vai acontecer? Ele vai pegar o seu certificado de regularidade técnica, vai levar na vigilância sanitária e vai dizer, olha, agora eu sou responsável técnico por essa farmácia. Eu simplesmente vou fazer um inventário lá no meu sistema informatizado, vou conferir se o estoque está certinho, certo? Se o estoque estiver certinho, meu estoque, eu não preciso fazer nada, eu só vou sendo responsável técnico, porque no dia que voltar, eu vou enviar o meu arquivo. O responsável legal vai me cadastrar na Anvisa e eu vou poder enviar um arquivo XML inventário, porque quando troca de farmacêutico, automaticamente finaliza o inventário na Anvisa. Então, eu vou enviar o meu arquivo XML para lá e pronto, vai ficar tudo certinho. Aí você já vai estar oficialmente como farmacêutico. Então, não é para paralisar. Evandro, entrei na farmácia, eu não vou fazer nada. Pronto, não vou fazer. Não vou digitar minhas receitas, não vou fazer as notas, não vou digitar minhas notas fiscais. Então, isso é uma informação que você precisa esteja tudo em dia no seu sistema. Então, o mais importante é isso, que você simplesmente não tenha essa diferenciação aí de estoque do seu sistema. Se você saiu da drogaria e se você sair, não se preocupe. Não se preocupe, eu dei baixa nessa farmácia aqui, eu estava sendo responsável técnico e saí dela. O que eu vou fazer? Eu não consigo dar baixa, porque eu não consigo acesso. Não se preocupe. Quando você voltar, você vai lá e dá baixa. Eu sugiro que você tente fazer isso no horário fora do horário comercial. A você mesmo, farmacêutico, se você saiu, dá término de baixa de responsabilidade técnica ou rescisão contratual, tá?
Muitas vezes você consegue acesso no sistema fora do horário comercial, você pode dar baixa para você, tomando essa atitude, tá? Se você não conseguir, também não se preocupe, vá na sua vigilância sanitária e comunique a baixa que você está saindo daquela farmácia, que você não consegue se desvincular ainda do sistema SNGPC, porque simplesmente você não tem acesso à troca de farmacêutico, o SNGPC está instável, você não tem a troca. Então sempre se dirige à sua vigilância sanitária local. A pergunta 10 é: então, posso ser autuado por divergência de estoque? Quais dados seria fiscalizado? Pode. Você pode sim ser autuado se você estiver com estoque diferente do seu estoque físico. Então, observe que nessa situação de não envio do arquivo XML, o seu sistema informatizado é alvo de fiscalização, tá? Eu sei porque isso já aconteceu com um dos meus clientes, que é uma farmacêutica fiscal, foi lá na farmácia. Ela falou assim: ó, o sistema da Anvisa tá inválido. O que ela fez? Mandou ele imprimir lá o tentativa de envio do SNGPC na época, tá? Mas hoje eles estão fiscalizando outras coisas. O seu sistema tá batendo com o armário? Me dá uma receita aqui. Então eles vão conferir isso fisicamente, tá? Então é assim que eles vão fazer. Não vão, nem um minuto eles vão ficar ali conferindo o SNGPC, porque isso não é possível. Mas eles podem te autuar se o seu sistema não estiver batendo com o seu sistema informatizado. Então, por isso que eu bato sempre nessa tecla aí. Essa é a resposta sintética da pergunta 10 e a pergunta 9. Então, você pode sim ser autuado. E a pergunta 12, como proceder em relação às entregas do balanço? Eu falei isso muito, tem lá no meu Instagram, eu falo a respeito dessa entrega, essa criação dos balanços obrigatórios. Se os balanços obrigatórios não tem nada a ver com o envio de arquivo XML, tá? O balanço obrigatório você tem que fazer, o balanço de substância psicoativa e outros, se você trabalha numa farmácia de manipulação, balanço de medicamentos psicoativos e outros, você tem que entregar o trimestral e anual, e a relação mensal de notificação de receita A e relação mensal de notificação de receita B2. É lógico que perguntar a nossa Anvisa como é que a gente entrega esses balanços, porque cada uma está tendo um procedimento diferente. Então é importante que você se dirija à sua vigilância sanitária para saber quais são os procedimentos. É exatamente isso agora que eu vou falar aqui na pergunta número 13. Caso nenhuma das perguntas foram respondidas, você vai procurar a Anvisa, vai perguntar lá através dos canais de comunicações e, principalmente, você vai buscar a resposta com a sua vigilância sanitária local, certo? Então, essas foram as principais perguntas. Eu vou deixar o link aqui para vocês baixarem esse e-book da Anvisa, tá, gente? Eu não sei se eu fui claro. Foi claro aí? Coloquem aí para mim. Eu não sei se meu telefone aqui ficou travado. Tá tudo certinho? Respondam aí no chat para mim. Se está tudo certo, se deu para entender o que vocês vão fazer. A maior preocupação das pessoas é em relação ao... Deixa eu ver se eu consigo acessar o chat aqui pelo YouTube. Nós estamos com um monte de gente conectada aqui. Deu para entender? Tudo bem, gente? Tudo certo? Legal. Obrigado, gente. Olha, se vocês quiserem ver esse vídeo, compartilhe esse vídeo, deixa um like aí que gostaram do vídeo, tá? Que isso é bom, que eu vou deixar ele aqui para as pessoas, tá? Virem. Eu sei que teve aqui algumas pessoas entraram, outras saíram, tá bom? O pessoal geralmente chega mais tarde da farmácia, assiste mais tarde. Foi uma live rápida mesmo, porque as informações são pequenas e eu gosto de ser objetivo, rápido e prático, tá? Vamos ver aqui, o Rafaela perguntando... no caso de troca de sistema, tem que esperar o SNGPC voltar ao normal? Não há necessidade, tá, Rafaela? Você pode trocar o sistema, certo? Por quê? Independe disso, se você for fazer, toda vez que há troca de sistema, você vai finalizar o inventário. É igual, por exemplo, você entrou na farmácia. Se você entrou numa farmácia agora, o que acontece? Você vai ter que fazer o inventário. Você não pode pegar o inventário do outro farmacêutico e
colocar, a não ser que ele esteja certinho com o do armário, aí você vai, com o armário lá, né? Se bater certinho, mas geralmente, se tem algum problema, você vai fazer a sua contagem lá, certo? Então você vai lançar tudo isso no seu sistema novo. É a mesma coisa do farmacêutico que entrou na farmácia, ele vai ter que fazer a contagem do inventário, porque ele tem que manter o sistema dele certinho. Então, se você trocou de sistema, eu recomendo que você avise a sua vigilância sanitária que você vai trocar de sistema, tá? Porque tudo tem que ser agora enviado para ela lá na vigilância sanitária, porque isso vai ajudar a você ficar protegido, certo? Então, assim, é importante que você comunique essa troca à sua vigilância sanitária, porque a Anvisa geralmente não vai ficar sabendo disso, porque você não vai enviar arquivo XML agora, tá? Então, é importante que você avise a sua Visa local, que é a sua comunicação direta, e cada uma tem um procedimento diferente. Eu espero que isso seja uma coisa passageira, que não demore um ano para isso voltar, tá bom? Então compartilhe esse vídeo com colegas de vocês aí, dê um like no vídeo aí pra gente, eu saber que vocês gostaram do vídeo, tá? Obrigado pela presença de vocês e eu espero que estejam me acompanhando lá no YouTube. Eu sei que no final do ano ninguém quer saber de live, né? Afinal, quem é que vai fazer live? Só o Evandro que vai fazer uma live. E ainda por cima, sobre SNGPC, né, gente? Mas tudo bem, vamos lá então, né?